Olá, para você que está acompanhando o meu trabalho aqui pelo YouTube ou se estiver assistindo pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está assistindo a um vídeo meu, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aí as instruções, as notificações sobre os vídeos que eu venho postando. E eu estou com duas séries em andamento, né? Uma das curtas da astrologia, que foi a que eu já estou postando no Instagram também, e dos vídeos que eu venho postando também pelo meu site. Então eu coloco aqui uma chamada e um resumo. Então aproveite aí também. Se gostar do vídeo, curta, dá um trabalhão fazer um vídeo para postar aqui no YouTube e, enfim, né, é um reconhecimento sobre o trabalho, tá bom? Pelo esforço que a gente tem, né? São horas de trabalho que a gente acaba dedicando para elaborar. Vamos lá, pessoal. A gente vai fazer a nossa reflexão astrológica para a semana do dia 4 ao dia 10 de julho. E nesta semana nós vamos ter uma lua nova acontecendo no dia 9, na sexta-feira. Mas é uma semana muito peculiar. Nós vamos ter 3 dias em que uma boa parte do dia útil nós teremos a lua fora de curso. E para assuntos eletivos, para buscas de momentos para realizar as atividades, são momentos em que não recomendamos os inícios, né? A lua fora de curso, ela representa alguma coisa no sentido de nada acontece, principalmente se for no final de um signo. São características de nada se movimenta num sentido novo, né? Especialmente quando ela fica fora de curso, já no final de um signo. Então as coisas não trazem um movimento novo, certo? Não merece bastante atenção. E vamos entender porque teremos alguns aspectos interessantes também, né? É a semana em que Vênus vai aplicar uma oposição a Saturno. Nós vimos na semana passada Marte chegando a esse mesmo grau, né? Chegando ao grau de oposição a Saturno e agora a Vênus, né? Vamos aqui então ao dia a dia, que é o que interessa. O dia 4 de julho, domingo, eu vou abrir todos aqui para vocês verem como que o dia está, né? Todos os movimentos vão acontecer até ali no início da tarde, né? Meados da tarde, podemos colocar. E o primeiro envolve a Lua em um aspecto um tanto desafiador a Vênus, mas ele não é tão pesado em termos de eventos, né? Porque nós temos a Lua aqui exaltada, ela está bem acomodada, bem tranquila aqui em Touro, e ela vai aplicar um aspecto a Vênus, que é o planeta que rege o signo, que tem domicílio no signo onde ela está. Então, essa relação, ela acaba tendo uma familiaridade, um caminho para alguma coisa de atendimento de desejo e prazer, e ela é um pouco acomodada, né? Nós estamos falando de signos fixos, então eu penso naqueles momentos em que a gente quer ficar um pouco preguiçoso, né? Nos sentirmos satisfeitos, né? Bem preenchidos por aquilo que desejamos. Então, esse momento, ele é interessante para as questões que representam satisfação de maneira geral. Pode até ser interessante para assuntos de compras e tal, mas ele vai acontecer numa madrugada de sábado para o domingo e não é assim um dos momentos em que comércio, essas coisas estão muito ativas, né? Como o comércio virtual funciona 24 horas, pode até ser um momento interessante para aquisições de coisas que atendam a prazer e satisfação e tal. E tem também uma característica da questão da sexualidade, né? Esse é um aspecto que intensifica bem essa questão íntima e tal, né? Tanto porque Vênus em Leão tem uma característica apaixonada, vibrante, né? Então essa questão aparece. Porém, quando for ali no meio da manhã, 10h06, a Lua vai aplicar um aspecto desafiador a Saturno. E aí nós temos um quadro já um pouco mais lento, né? Bem lento mesmo. E eu poderia dizer assim que se aqui a gente tem uma expressão de atendimento de desejo, aqui a gente já tem mais uma expressão de preguiça mesmo, né? Então amanhã do domingo ela vem muito preguiçosa. Procurem não colocar atividades que requeiram muita energia física durante essa manhã do domingo, porque pode ser muito difícil realizar. Essa quadratura de signos fixos envolvendo a lua exaltada, ela é muito acomodada, né? Então eu penso que a gente resiste um pouco ao esforço, nós resistimos um pouco a ter que fazer coisas diferentes, por exemplo. Então é assim, eu vejo mesmo como um quadro um tanto preguiçoso. No sentido eletivo não é legal, porque ela representa bem perda de ritmo, né? Representa bem a lentidão, aquela coisa meio rançosa, meio paradona, assim, né?
e não é adequado iniciar qualquer atividade com essa característica. Depois, nós teremos às 11h26 a Lua aplicando um aspecto harmonioso a Vênus. A natureza do aspecto ela é leve, mas aí a gente tem um quadro muito interessante. A Lua na sua exaltação, em aspecto com um luminar que está no signo do seu domicílio. Então, é um outro momento do dia tranquilão, acomodado, bem voltado para a questão da confiança, da segurança. Então, vocês estão percebendo que toda manhã do domingo ela vem um pouco carregada em termos de ritmo, né? Assim, ela não é uma manhã para atividades que exigem esforço físico, vitalidade, energia, competição. Tudo que está nessa pegada mais de extroversão é prejudicado. É um dia mesmo bem preguiçoso mesmo, né? Muito voltado para a segurança, para acolhimento, para a rotina. Ela é muito, tem esse clima muito da casa, né? Do aconchego de ficar em casa, né? Da familiaridade também. Não é um dia muito para fazer coisas muito diferentes, exóticas, né? Atividades que sejam muito fora do comum, tá? E depois, ali no meio da tarde, a Lua vai aplicar uma quadratura a Marte, né? E aí a gente tem um quadro já um pouco mais duro, poderia dizer, no sentido de energia mesmo, porque a Lua está exaltada, mas nesse grau de Leão aqui ela não tem nenhum poder, só que Marte, nessa relação com a Lua, enxerga um ponto onde ele tem debilidade, tem exílio, e é uma quadratura muito difícil em termos de competitividade, de energia ativa. Ela caminha para um sentido um pouco bruto, assim, né? Ela é muito seca mesmo, né? E para o sentido eletivo é importante evitar, porque isso não traz flexibilidade, não representa uma característica de observação de oportunidades, por exemplo, né? Ela é bem rígida, muito dura, nervosa, um pouco bruta mesmo, e cai ali no meio da tarde. Depois desse momento, a gente não tem novos aspectos ao longo do domingo. Então, vocês estão percebendo que o domingo, ele vem com essa tendência muito apegada, necessidade de segurança, de conforto, de satisfação, muito lento mesmo, né? Até em termos de humor, ela não é assim alegre propriamente, né? Não é uma característica muito expansiva. Evitem esse meio de tarde aqui para assuntos com outras pessoas que levem para um caminho de discussão, por exemplo, um debate com alguém sobre opiniões divergentes e qualquer tema, né? Até tema de família, por exemplo. Pode ser muito desafiador, porque ele leva sempre por um quadro um pouco agressivo, né? Duro, seco, rígido, então não é um momento assim muito bom, né? Não é legal, nem alegre, nem um pouquinho. E aí no dia 5, pessoal, então, fora de curso, o primeiro movimento do dia 5 vai acontecer às 22h10, que é o ingresso da Lua no signo de Gêmeos. Então, vocês estão percebendo que o dia 5, ele, apesar, é uma segunda-feira, é um dia dedicado à Lua, né? Mas como ele não tem nenhum aspecto durante o dia, não recomendamos nenhum início de atividades assim diferentes, mudar o rumo das coisas, né? Mudar a rotina, mudar o processo de realização das coisas, buscar ousadias, né? Vamos supor que você queira investir, o dia 5 não é um dia nem de longe adequado para investimentos, ele não é um dia que favorece muito a abundância. Como eu disse para vocês ali no começo, quando a Lua fica fora de curso, quando ela está mudando de um signo para o outro, até que ela mude de signo, nada de novo acontece. Começar qualquer atividade sobre essa influência significa que não vem nada de novo, né? Quer dizer, as coisas se mantêm como elas estão. Aí o dia 6, pessoal, eu coloquei como frustrante porque nós também vamos ter aqui às 2h03 um aspecto desafiador entre Lua e Júpiter. E a Lua em Gêmeos, eu já até falei algumas vezes para vocês aqui em vídeos anteriores que ela era tida e por alguns astrólogos, né, antigos como uma posição muito desafiadora. De todas as considerações de Bonatti, né? Lembram? Eu já citei algumas dessas considerações lá no meu perfil do Instagram. Guido Bonatti foi um astrólogo da época medieval, importante, né? E ele dizia que a Lua, ele tem algumas considerações sobre a Lua, e uma condição desafiadora para a Lua é a posição em Gêmeos. Como Gêmeos é o 12º signo, a partir da casa da Lua, né? Se a gente considerar que a sequência dos signos Gêmeos é o 12º, essa condição da Lua em Gêmeos ela é desequilibrada, inconstante, instável.
e representaria uma debilidade. Então já tem esse quadro, e mesmo que você não considere como uma debilidade, a própria característica aérea, mutável de Gêmeos para a Lua, que representa o humor, ela é uma de instabilidade mesmo. A questão é que o primeiro movimento do dia, às 2h03, é exatamente com Júpiter, que vê aqui em Gêmeos um ponto de debilidade. Júpiter tem 2 domicílios, um é aqui no signo de Sagitário, outro é aqui no signo de Peixes. Então, quando ele observa um signo oposto, onde ele tem domicílio, ele está num quadro desafiador. E aí isso aqui deixa o clima super, super instável, inconstante, sujeito assim a ver coisas onde não existem, por exemplo, sabe quando a gente aumenta a nossa expectativa e esperança em relação às coisas, mas são expectativas muito vagas, não há elementos concretos. Então, esse momento ele fala muito dessa característica. Evitem, então, refletir ou iniciar coisas que sejam sob essa base de suposições, de você pensar, ampliar suas expectativas e esperanças sobre alguma suposição que você tenha, né? Ela é muito, assim, maleável, né? Ela é muito instável e não leva a um quadro de sustentação e nem de progresso, né? Então, eu vejo muito mais como um risco, dispersão, dificuldade em levar as coisas. Depois a gente vai ter uma série de aspectos bem tarde aqui da noite, 22h41, a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso a Vênus, né? Ele é dinâmico para interação, para diversão, para entretenimento geral, né? Como nós estamos falando de 2 signos quentes, né? E 2 signos com relação ativa, né? Yang, assim, a gente pode ter um clima interessante para diversão. Ele pipoca mesmo, coisas animadas, alegres, mesmo divertidas, né? Depois a Lua vai aplicar logo em seguida, alguns minutinhos depois, um aspecto harmonioso a Saturno, que torna a questão intelectual ativa, dinâmica também, né? Eu vejo esse aspecto como um que pode ser aproveitado se você estiver em busca de informação e de qualquer natureza. A informação pode ser até uma informação comercial. Vamos supor que você queira comprar alguma coisa e esteja pesquisando. Pode ser legal. Ele pode ser mais legal se você estiver estudando alguma coisa ou em busca de alguma informação para formar alguma ideia, né? Vamos supor que você esteja curioso sobre um determinado tema que viu aí na mídia e quer entender melhor. Esse trígono, ele favorece isso, porque tanto a Lua em Gêmeos dinamiza a curiosidade, como ela chegando a esse aspecto a Saturno em Aquário, traz a coisa mais formal do conhecimento, né? Pode ser interessante. E o último movimento do dia é aquele que eu falei para vocês ali no comecinho do vídeo, é uma oposição entre Vênus e Saturno. E eu coloquei frustrante exatamente por causa desse aspecto, porque esse aspecto ele já está em pauta, né? Ele já está no orbe durante todo o dia, porque desde o começo do dia a Vênus já está muito próxima desse aspecto desafiador a Saturno. Esse gráfico é das 6 da manhã, Vênus está em 11 de Leão e ela está aplicando uma oposição a Saturno muito próxima, que vai ser exata, mesmo grau e minuto, às 23h36, mas carrega durante o dia inteirinho essa tendência mais frustrante. Então, eu penso que assuntos que envolvem coisas materiais de desejos, compras, interesses, aí a gente pode partir desde um investimento financeiro, como um investimento em algum produto ou serviço que você queira adquirir, pode ser extremamente desafiador. Eu penso mesmo como um balde de água fria nessa questão de atendimento de desejos. Então, fiquem atentos, principalmente se você estiver comprando alguma coisa que você estiver pensando, eu sempre quis isso, tal, porque a compra pode não se confirmar ou se confirmando o conteúdo, o serviço, o produto que você comprar pode não atender aos seus desejos de forma geral. E aí essa oposição, ela pega também sobre os temas mais íntimos, mas as intimidades, elas envolvem muito as cartas individuais, né? Mas ela joga um balde de água fria numa característica muito animada de Vênus em Leão, então eu penso mesmo como um momento bem frustrante, né? Ou seja, o dia 6 é outro dia que requer um tanto de atenção aqui durante a semana. Aí, no dia 7, pessoal, estamos de novo com a Lua fora de curso. O primeiro movimento é às 6h47, só esse, que é um aspecto harmonioso a Marte, né? A Lua está aqui em Gêmeos, ela aplica esse aspecto a Marte em Leão.
mas aí nós temos Lua peregrina e Marte peregrino, então esse aspecto ele é mais empolgante, animadinho. Como o sexto não tem um potencial muito forte, eu penso em alguma empolgação imediata ali, mas depois ela meio que se esvai. E é só isso que a gente vai ter no dia 7. Então, depois, né, o dia útil inteirinho, não tem clima para início de atividades, para começos, recomeços, mudanças de direção, grandes ousadias, enfim, né? Mantenham a atenção sobre o que vocês forem colocar em movimento, né? O segundo dia, né? Vocês viram. O dia 8 vem com uma característica já mais abundante, né? Vou abrir tudo aqui. Primeiro movimento do dia 1h20, na madrugada, é uma conjunção de Lua com Mercúrio. Ele é bem empolgado, curioso, animadinho, pipoca um pouco. Para quem estiver acordado aqui durante esse período da madrugada, pode sentir e perceber essa empolgação. Aliás, para quem tem um pouquinho de dificuldade de dormir, pode sentir um pouco disso também, porque essa característica ela é um pouquinho empolgante, né, agitada, tal, então pode representar um pouco de dificuldade para relaxar e tal. Quando for às 10h51, a Lua vai ingressar aqui no signo de Câncer, que é o seu domicílio. É uma posição bem acomodada para a Lua, uma posição de segurança, de aconchego, de cuidado. E o humor ele fica um pouquinho instável. Mas o próximo movimento, que vai acontecer ali às 14h09, é um trígono da Lua, que já estará aqui em Câncer, com Júpiter, que está em Peixes. Então, tanto Júpiter está no seu domicílio, como a Lua vai estar no seu domicílio, como Júpiter ainda tem exaltação no signo de Câncer. E esse momento, 14h09, é extremamente abundante, seguro, justiceiro, né, no sentido de buscar justiça e muito esperançoso. Então, eu penso que às 14h09 aqui do dia 8 é um pico legal da semana, muito legal para investimentos. Ele representa muita segurança e abundância, né? Como para as iniciativas que envolvam esperanças, expectativas, segurança emocional, aconchegante. E para todos que lidam com eventos, circunstâncias que tenham um tom místico e espiritual também, né? Realmente esse potencial ele tem um tom bastante místico mesmo, muito sensível, uma tendência muito criativa relacionada à percepção. É um momento muito interessante, né? Pode também ser interessante para aplicar algumas mudanças na vida de forma segura. As relações de Lua com Júpiter representam as alterações, e como nós estamos falando de uma Lua no seu próprio domicílio, as mudanças aplicadas aqui, elas podem seguir no sentido de fazer aquilo que é seguro emocionalmente mesmo, né? É uma característica interessante, né, desse dia aqui, dessa semana inteira, né, porque ela vem com um quadro estranho. Aí no dia 9, pessoal, o único movimento do dia é a lua nova, e eu coloquei lua nova para não colocar fora de curso, né, pessoal, porque o dia inteiro não tem nenhum aspecto, mas a lua não estará mudando de signo, né? Então, ela está fora de curso dentro do signo de Câncer. Depois daquele movimento que ela formou com Júpiter em Peixes, o próximo é só a conjunção com o Sol em 18 graus de Câncer, que para o horário de Brasília vai acontecer às 22h16. Esse gráfico é o do momento exato da conjunção e começamos um novo ciclo lunar. Esse ciclo vem sobre a quinta casa, que é uma casa de alegria, prazer, satisfação, de jovens, de artes, de esportes. É uma casa boa, né? A casa da boa fortuna para os antigos. Enquanto a casa oposta a 11 é a casa do bom espírito. Ela é muito relacionada às coisas da vida material mesmo, né? Prazer e satisfação material. O mais interessante é que nós vamos ter o ascendente em Peixes, 19 de Peixes, conjunto ao lote da fortuna, olha só, um minutinho só de distância. E Júpiter, eu dividi aqui as casas por signos inteiros, então Júpiter está na primeira casa, em 1 grau. Se dividirmos por quadrantes, Júpiter estaria na 12, né? Porque aí a casa 1 começaria aqui em 19 de Peixes. Por signos inteiros está na 1. Mas ele já está fora de curso, né? Sem aspecto nenhum com nenhum planeta. Carregando ainda as tensões das oposições de Vênus e Marte a Saturno, que aconteceram em dias anteriores, mas envolvem as casas pesadas, né? Da má fortuna e do mau espírito.
Essa oposição, ela não é nova, né? Essas oposições não são novas, elas aconteceram ainda na alunação anterior. E isso representa ainda repercussões de temas que foram desenrolados lá. Vocês lembram que a alunação anterior aconteceu na casa 12, né? E isso aqui representa a revolta, né? A oposição de Marte com Saturno é de revolta, de luta, de briga, ela é intolerante, bastante intolerante mesmo, e de Vênus com Saturno frustrante, como eu falei para vocês. Agora, eu acho assim mais desagradável porque, assim, eu acho pesado porque a casa 6 envolve os temas de saúde pública e nós estamos vivendo uma pandemia, e então ainda sobre esse tema da pandemia, mas não é nada novo, é coisa que já se desenrolou, não tem nenhuma grande novidade. Podemos ter um desenrolar ainda tenso, né? Essas tensões ainda estão carregadas, estão sendo carregadas da alunação anterior. Para a alunação atual, eu penso em assuntos que se desenrolam de uma maneira esperançosa e animadora. A característica canceriana, ela é de proteção, ela é de acolhimento, ela é de segurança emocional, de familiaridade, e a casa 5 é uma casa que envolve jovens, né? Então ela pode ser bastante significativa para o público jovem, né? Tem bem esse tema, muito agradável, como também para o tema do povo, com o ascendente em conjunção ao lote da fortuna, pode ser um indício de características bem positivas e animadoras. Júpiter, que representa a justiça, né? Ele está fora de curso no movimento retrógrado, está em um de peixes prestes a voltar para aquário, e isso pode ser uma retomada de temas envolvendo assuntos jurídicos, né, que não se desenrolaram nas semanas anteriores, que voltam a acontecer. Então, coisas que talvez parecessem já resolvidas ou esclarecidas vão pipocando com mais assuntos. Então, juridicamente dizendo, essa característica ela não é assim tão favorável, porque Júpiter está prestes a deixar o seu domicílio e ingressar aqui no signo de Aquário, onde ele tem menos poder, né? Mas no clima do povo, eu penso que o ânimo ele vai se acentuando, né? E pode até ser uma representação de movimentos envolvendo a classe artística, por exemplo, né? Tem uma característica interessante aqui, eu não vejo tão desanimadora. Quando a gente compara esse gráfico com o mapa do ingresso do Sol em Áries em 2021, a alunação ocorre na quarta casa, né? Porque nós tínhamos ali o ascendente no signo de Áries, então Câncer está na 4. E a quarta casa é uma casa que envolve os temas das terras, as propriedades territoriais do país, a ecologia, a produção agrícola. É muito abundante mesmo essa característica e pode representar, então, notícias positivas sobre os temas agrícolas, até sobre assuntos que possam vir a se desenrolar ainda nessa característica das posses, né? Do ambiente do país, né? Do ambiente territorial do país, né? Quem governa está representado aqui na casa 10 e nós temos o regente da casa 10, que é Júpiter, no seu domicílio noturno, né? Ele é mais oculto, mas saindo do seu domicílio e entrando na casa 12, que é uma casa de preocupações, ela é uma casa, como a gente viu na alunação passada, que envolve as coisas escondidas, né? Por exemplo, o que a gente teve na alunação passada com todo aquele peso de casa 12 foram as quebras de sigilo, foram esses temas que se desenrolaram sobre essas notícias que estão pipocando sobre compras de vacina, né, essas questões de furos e tal, né, mensagens e tal, que estão pipocando, vindo à tona. O que acho que é desafiador para quem está no comando é o fato de Júpiter estar voltando para a casa 12, né? Esta pode ser uma representação de perda de domínio mesmo, né? Cai num território de coisas ocultas e Júpiter é um planeta que representa expansão e tudo mais, né? Então, esse pode ser, ou mesmo sobre reversão de quadros, sobre assuntos que envolvem julgamentos, né? Porque como Júpiter é um planeta regente de justiça, ele pode trazer reversão de quadros sobre esses temas também, certo? Então, dia 9, para não dizer que ele é fora de curso, ele tem uma lua nova lá no final do dia. Agora, no sentido eletivo, evitem iniciar isso. Então, não são 3 dias, são 4 dias com a lua fora de curso, né? Aí, outro dia com a lua fora de curso, pessoal,
O único movimento do dia acontece às 21h20, que é o ingresso da Lua no signo de Leão. O trânsito da Lua no signo de Câncer tem 2 movimentos somente. Um primeiro, que foi o aspecto com Júpiter, né? E um segundo, que foi a conjunção com o Sol. Agora ela muda de paisagem, entra num território bem quente, território leonino. O signo de Leão é um signo fervoroso, né? Assim, é um signo apaixonado, esquentado. E quando a Lua ingressa no signo de Leão, o clima se exalta também, né? Penso assim num clima fervoroso, então já não fica mais tão calminho, né? Como a gente estava vendo nos outros dias. Bom, pessoal, e aí nessa semana é tudo isso, né? Vocês viram que são muitos dias, muitos momentos com a Lua fora de curso. Requer bastante atenção para os inícios, né? Fiquem atentos, então, a isso. Eu deixo um abraço para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e também de acompanhar aqui no meu site, né? Vou postar mais um vídeo durante essa semana, tá bom? Um abraço forte para todos vocês. Até a próxima semana. Até mais.